Ela atuou nos bastidores de campanhas desde 1989, acompanhando de perto eleições de grandes políticos. Com sensibilidade e senso de dever, não se deixa calar diante dos problemas. Quando esteve à frente da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, viu dificuldades das pessoas em busca de emprego, principalmente dos artesãos, a quem ela considera família. Sua preocupação com a dignidade da população motivou a se tornar agora pré-candidata a deputada estadual. Hoje, recebemos a ex-secretária da CETEMP, Neila Azraq. A sua grande referência, pelo que eu consegui observar, é a sua participação em campanha. Você é uma pessoa que é profissional dessa área. Eu queria que você falasse um pouco, quando começou isso, como é que foi isso, para você entrar nisso, né? Certo. A minha vida política em si começou em 89. Eu tinha 16 anos quando eu fui inserida, né, nesse mundo político. Através do Murilo Raiol, né, que eu fui para trabalhar na campanha dele e precisava de uma pessoa que entendesse de digitação. Estavam precisando de uma pessoa para digitar 3.000 nomes, que naquela época no TRE era listinha, tudo né? lista, né, para levar para os anos eleitorais. Não era essa facilidade que é hoje. E eu fui, mas eu conquistei todo mundo lá. E o deputado Maneca ficou comigo, o doutor Hernani Gurgel, delegado nacional do PFL, extinto PFL, que eu fiquei lá até 97. Meu último cargo no partido foi administradora. Administrava o partido como um todo, fazia as convenções em todos os municípios. Isso me deu uma vasta experiência e lá também participava das campanhas, administrando também. E administrei várias eleições e participei de vários grupos, ajudando a administrar também. E a última campanha da qual eu participei foi do atual governador. Bom, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente nos bastidores aqui estava falando que foi uma campanha para você desafiadora. Por que foi desafiadora? Realmente foi atípica para a minha vida, né? Porque eu sempre trabalhei em várias campanhas, inúmeras campanhas, né? Com toda a estrutura que uma campanha precisa. E o governador, alguém me indicou, né, como uma pessoa que poderia ajudá-lo, e ele apostou, me ligou, eu estava no meu escritório jurídico, porque eu já estava afastada há uns 4 a 5 anos, porque eu queria dar uma atenção especial ao meu escritório. Você é advogada? Sou advogada, sou criminalista. E ele foi, me ligou, me marcou uma visita e nós conversamos e foi desafiador para a minha vida, porque ele se abriu e disse que não tinha nada, nem experiência e nem recurso. Mas eu vi ali uma oportunidade de um grande desafio. Eu acredito e aposto muito da campanha da conquista, da verdade, do coração. Então eu fui para esse desafio, fechei meu escritório jurídico, porque eu acho que tudo na vida você tem que focar. Você não pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Uma ou outra vai ficar incompleto, né? Então eu fechei meu escritório, chamei meus sócios, todos eles me acompanharam, largamos a nossa vida profissional. Eu abri mão da minha vida social, da minha vida familiar e apostei tudo nesse desafio. E nós obtivemos êxito, né? Foi uma mudança de chave, né? Foi muito radical. Pelo que você demonstra, você viveu, na verdade, praticamente todo o período que esse grupo político que coordenou o Estado durante muitos anos, né? E você viveu essa mudança, né, também, né? Vivi essa mudança. Foi muito desafiador. Comecei, como todos dizem, do zero, né? Inclusive, tem um rapaz que me acompanha, inclusive está aqui dentro do estúdio. Com você. Foi uma das primeiras reuniões que nós fizemos para ele. E esse rapaz que organizou no Morro da Liberdade. E nós começamos verdadeiramente do zero, sabe? Chamando as pessoas, pedindo para nos ouvirmos, para ouvir a pessoa do governador. E não é fácil, você sabe que não é fácil juntar pessoas sem nada. Eu queria lhe perguntar sobre isso, porque eu tenho uma impressão de que essa mudança toda com a comunicação, né, com o acesso das pessoas à informação,
o político, ser político e fazer política ficou cada vez mais desafiador. Mais. É porque a resposta, a minha visão é essa, né? A resposta do eleitor ela é quase que imediata. Antigamente você não tinha isso, né? O político ele sabia que tinha dado alguma coisa errada, alguma coisa certa, era um sentimento ali, mas hoje não, ele faz alguma coisa, não dá 10 minutos, tem alguém falando ali, expondo realmente o seu pensamento. Porque hoje o eleitor ele está muito atenado nas redes sociais, na mídia, então ele quer saber o que está acontecendo. A mídia ela é um instrumento essencial na vida das pessoas, mas, infelizmente, tem um lado bom e um lado ruim. Tem gente usando errado. Usando errado, eu acho que é muita responsabilidade você falar algo, ou comentar algo, ou compartilhar algo, que você não tem absoluta certeza do que você está compartilhando ali, né? Você pode estar até sendo conivente com algo errado, fazendo algum tipo de injustiça. Então, eu tenho muita preocupação com isso. Mas, do ponto de vista de fazer campanha, que é o que é a sua experiência, você acha que ficou mais fácil ou mais difícil? Ficou muito mais fácil. Com as mídias, com as redes sociais. Porque aí você tem a oportunidade de verdadeiramente te mostrar, falar e também provar o que você faz, o que você fala. Sem intermediário. Sem intermediário. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ninguém peça por mim, ninguém fale por mim. Eu sou essa pessoa assim, eu sou muito antiquada nesse sentido. Eu gosto muito do contato físico, do aperto de mão, do abraço, do olho no olho, do esclarecimento, do abrir o coração, do abrir a minha vida. Eu não escondo nada para as pessoas. Por mais que eu tenha feito algo de errado, ou cometido algum erro, ou sendo injusto com alguém, eu gosto de pedir desculpa, eu gosto de me retratar, eu acho que a vida da gente tem que ser assim. E você acha que isso tem digamos assim, uma adesão do eleitor hoje? Total. Assim? A gente adquire respeito, conquista as pessoas. Ou seja, é aquele voto mais... O voto conquistado é o voto mais seguro que existe. O voto sem interesse algum. O voto que a pessoa olha para você e você diz, eu quero trabalhar. Agora, Deila, eu tenho uma dúvida assim, você que tem experiência, né? Você acha que o peso econômico, né, de um grupo político ou o peso econômico de um determinado candidato hoje, no cenário de hoje, ele tem mais peso do que antes daquela época, antes desse momento que a gente está vivendo? Hoje esse peso financeiro ele não é mais tão decisivo quanto antes. O que você acha? Ou não mudou nada? Eu tenho absoluta certeza que não tem o mesmo peso que antigamente. Antigamente era muito desproporcional, desigual. Era um peso absurdo, porque as pessoas eram menos informadas. Você sabe que as redes sociais antigamente não tinham essa abertura, essa amplitude. Hoje não. Hoje as pessoas estão muito atenadas. Chegam pessoas oferecendo coisas, mas eles ainda têm essa consciência de ver, de buscar, de saber quem é. Eu faço de 5 a 6 reuniões por dia com as comunidades, eu faço roda de conversa, porque eu ainda sou daquele tempo de sentar e bater papo. E na palavra. E na palavra. E eu ouço muitas pessoas, já está aí há 2 mandatos, vem pela 3ª vez, não provou, que não honrou com o que falou, então agora ninguém vai mais ser enganado. Eu ouço isso diariamente, as pessoas revoltadas com tudo que está acontecendo. Porque se é não sei quantos, ninguém fala nada. Porque tem coisa, então, as pessoas sabem o que está acontecendo. Elas sabem hoje, elas abrem as redes sociais, elas abrem os portais, os blogs, assistem jornais. Então, elas estão muito mais bem informadas. Eu acho que hoje nós temos uma menor possibilidade de errar, se nós buscarmos informações verdadeiras e sérias. Certo. E a questão financeira, você acha que hoje pesa menos? Então? Pesa menos, mas ainda é muito desproporcional. Na verdade, é indignante, porque nós estamos vendo o que está acontecendo, não vemos ninguém tomar providências. É tipo assim, está muito escancarado, muito claro, muito visível. Hoje as pessoas não têm nem o cuidado de deixar escondido as redes sociais. E eu me indigno com isso, porque eu vejo que tem órgão que deveria já estar tomando algumas providências, em algumas atitudes muito escancarada, muito clara, que algumas pessoas estão tomando, usando recursos públicos, oportunidades, né, se beneficiando. Então, não sou eu que estou falando, está aí.
As próprias pessoas colocam em redes sociais. E eu vejo que ninguém fala nada. Ninguém critica, ninguém comenta. Então, isso me indigna muito, sabe? E as pessoas... Isso é desproporcional. Agora, você agora decidiu ser pré-candidata, né? Eu queria entender, uma pessoa que passou a vida inteira Sim. trabalhando para promover outros políticos, Sim. primeiro, por que você nunca foi candidata antes? E agora, por que ser candidata agora? Certo. Eu fui convidada inúmeras vezes para ser candidata. Inclusive, tem muita gente mandando essa mensagem. Glória a Deus, até que enfim, você vai estar colocando teu nome em vez de estar pedindo. É assim, é muito séria essa decisão. Você escancara a sua vida, você abre a sua vida, você expõe a sua família. E eu sempre tive um cuidado muito grande com isso, porque política, ela é linda quando você faz com consciência, com responsabilidade. Mas ela é a pior coisa do mundo quando tem pessoas covardes, que para derrubar você, quando você está sobressaindo, para que você não tenha oportunidade, usam de um mau caratismo, de fake news. Então, eu, na verdade, não me sentia preparada para tudo isso. Porque eu sou uma pessoa, quem me conhece, sou muito temente a Deus, sou muito religiosa, mas eu sei me defender de todos os ataques. Eu sou uma pessoa que eu nasci sem medo na minha vida. Isso e eu me orgulho muito. Talvez seja uma das qualidades que você tem que ter. Sim, né? Mas eu sempre tive esse cuidado porque meus filhos sempre Gostaram. pediram para eu não fazer isso, porque eles tinham esse medo. Mas, depois da pandemia, mudou muita coisa em nossas vidas. Eu acho que isso foi praticamente unânime. Em tudo, até nas pessoas que não eram tementes a Deus ou que não acreditavam tanto. Nós passamos por muitas coisas, dificuldades, perdemos muitas pessoas. E eu, em especial, como eu estava à frente de uma secretaria do trabalho, eu senti na pele a dificuldade dos pequenos, dos artesãos, dos empreendedores, dos trabalhadores. Chegamos a ter praticamente 5.000 pessoas solicitando seguro-desemprego. Quando há solicitação de seguro-desemprego é porque houve demissões em massa. Tem demissão. E aquilo me afetou profundamente. Quando eu fui para o governo, que eu fui pedir socorro, portas foram fechadas. E eu não poderia jamais compactuar com isso. De eu ver que utilizaram praticamente aquele momento para fazer politicagem. Bom, eu queria falar sobre isso, para a gente entrar, porque para a gente dar esse salto. Você, então, antes de decidir ser política, você assumiu um cargo público como secretária do Trabalho. Queria que você falasse um pouco dessa missão, porque emprego, como você acabou de falar, é algo que mexe com toda a estrutura da família. Toda a família, é o resgate da dignidade do ser humano, na verdade. Como é que foi essa experiência? Foi linda na minha vida, foi um desafio maior do que eleger o governador, na verdade. E foi a primeira experiência no executivo sua, assim, como Não, secretária? eu já havia assumido outros cargos públicos, mas eu nunca apareci. Do bastidor ali. Sempre por detrás das cortinas, mas sempre me doando, fazendo o melhor que eu pude. Mas, necessariamente na secretaria, eu quis mostrar para a população e quis exigir de algumas pessoas transparência. Para isso, eu tive que dar um bom exemplo. Então, a minha vida era transparente 24 horas por dia. O que eu fazia na secretaria, as ações, os meus projetos, o que eu executava, as pessoas que eu atingia, os parceiros que eu conquistei. Entendeu? Então, a transparência total. E nós fomos sobressaindo. No terceiro mês, eu já comecei a mudar a cara da secretaria, humanizei total o atendimento. Os servidores lá, conquistei muito, são pessoas maravilhosas, mas que precisavam de uma atenção, de um olhar. E nós começamos a dar um outro corpo, uma nova cara para a secretaria. Acabei com as filas, que aquilo para mim era desumano, um cidadão dormir de uma fila. Não haveria necessidade nenhuma, então nós acabamos com isso. Nós começamos o atendimento humanizado de amor ao próximo, de atender bem, de estar preparado para uma pessoa que chega com fome, estressadíssimo porque há anos não consegue uma vaga de emprego. Bom, parece meio, o que eu vou dizer aqui parece algo assim, mas
inocente, mas eu tenho certeza que muita gente não sabe. Qual é o papel da Secretaria do Trabalho? A secretária... Você falou de fila, falou sim, assim, eu queria que você explicasse por que tem certo. fila, o que ela faz, o que ele faz. A Secretaria do Trabalho, no passado, quando eu assumi, na verdade, ela tem vários segmentos importantes, mas nenhum era sobressaído. Nenhum aparecia. Era praticamente assim, os segmentos eram parados. Você lembra no passado que não existia CETRAB, existia o Cine Amazonas. Cine Amazonas. Né? Então as pessoas se atrelavam só ao Cine, porque as empresas mandavam vagas para lá. Mas quando eu assumi, as vagas eram mínimas. Quando eu assumi a secretaria, nós não tínhamos, eu acho que 17 empresas mais ou menos cadastradas, poucas empresas porque haviam perdido a confiança. Nós não tínhamos quase vagas. Nós não tínhamos o empreendedorismo lá ativo, o artesanato é lindo, é um segmento maravilhoso. Para mim, eu considero como um braço forte da economia no nosso estado, mas teria que ter um olhar diferenciado, teria que ter projetos. E isso eu caí de cabeça. Então, o que eu busquei? Eu fiz uma análise geral da secretaria, de todos os segmentos, ativamos o empreendedorismo, o doutor Almir Albuquerque, uma pessoa competentíssima, ficou à frente. Nós ativamos o artesanato, que se você olhar lá de 2018 para agora, apareceu de uma forma maravilhosa. Hoje são vistos, são mais valorizados, participam mais ativamente das feiras. Inseri o artesanato em todos os municípios, resgatei muitos artesãos que estavam desacreditados, fizemos muitas rodadas de negócio, dando oportunidade de vendas para eles. Inclusive, foi muito importante na pandemia, porque na pandemia, como iriam vender? Produziam, mas não tinham como vender, tudo fechado. Aí nós fizemos rodadas de negócios online, venderam, conseguiram sobreviver durante a pandemia. E a Secretaria do Trabalho tem tudo isso, e muitas pessoas não sabem. Tem vários braços, vários segmentos que nós podemos trabalhar. Levei para dentro da Secretaria um posto da FEAM, porque você trabalha com empreendedorismo, você tem que ter recurso. Para você executar a tua ideia. Então, conversei com o presidente da FEAM, consegui levar um posto, treinei funcionários. E o trabalho lá funciona da seguinte forma, a secretaria. Eu formei uma equipe técnica para fazer visita em todas as empresas, todas. E começamos a resgatar a confiança do empresário. Coloquei a secretaria como deles. A estrutura física é de vocês. Então, eles ficaram felizes com isso, porque eles começaram a mandar funcionário para dentro da secretaria para fazer a triagem das pessoas, fazer os testes, tudo dentro, com toda a estrutura, e a nossa equipe dando apoio. Então, eu dei transparência nas vagas de emprego, para onde ia, como era feito. E mais, quando nós não mandávamos uma pessoa por vaga, nós mandávamos 3, porque a decisão final tem que ser do empregador. Ele vai ver o perfil, a característica, e ele escolhe, para não ter aquilo de indicação. Então, nós mudamos totalmente, com bastante transparência. Mas faltava algo. O trabalhador queria resolver um problema, ele saía da Zona Leste, da Zona Norte, do interior, e aquilo me machucava, porque o trabalhador, muitas vezes, não tinha dinheiro para o ônibus dele. Então, nós tivemos a ideia de fazer o Portal do Trabalhador, que é o meu maior orgulho da Secretaria do Trabalho. Aonde o trabalhador estiver no estado, ele resolve seus problemas. E serviços mesmo? Todos os serviços estão inseridos lá no portal. E ele todos resolve os pela serviços. internet? Só quando ele tem alguma divergência no nome, algum número da carteira de trabalho que tem que ir presencial. Mais 90% é por lá. Entrega de currículo, vaga de emprego, tudo. Carteira do trabalho digital, tudo é lá. Então, foi assim, foi um passo muito positivo na nossa gestão. E outras coisas que nós fizemos, nós trabalhamos com muito amor. Eu transformei a Secretaria do Trabalho em uma secretaria itinerante, porque para mim o trabalho é social. Vocês têm uma ligação ali. Totalmente. Então nós começamos a sair da secretaria, na verdade mais de 70% do tempo que eu fiquei lá, na minha administração, foi dentro das comunidades interior. Eu abri completamente a secretaria para a população. Quem me chamava, nós montávamos uma equipe e iríamos atender. Capital, ramais, interior,
comunidade, onde quer que fosse. Onde dava para o carro chegar, onde nós tivéssemos condições lá, nós estávamos. Claro que eu não atendi todo mundo por falta de estrutura, né? Porque tem município que é caro, tem que ir de avião, aí eu ficava, né, sem condições. Mas assim, o que deu para fazer, nós fizemos com muito amor e sempre pensando nas pessoas. Bom, mas aí você, em algum momento, decidiu ser política, de fato, né? Sim. E aí a gente volta ao que eu tinha te perguntado. Como é que foi esse processo, essa decisão de sair de trás das cortinas e começar a botar a cara e realmente pedir para você e não para os outros? Primeiro surgiu dos amigos, que graças a Deus eu tenho centena deles, né? Que eu sempre com essa briga, eles sempre me conheceram na política a vida inteira. Inclusive meu marido me conheceu, eu estava numa campanha em 98. Meus 2 filhos praticamente nasceram dentro do PFL, dentro do partido político. Mas eu nunca quis. Mas depois da pandemia, como eu falei para você, com toda essa luta que nós tivemos, inclusive fui para as ruas pedir de supermercado, cesta básica, fizemos várias entregas, amenizamos o sofrimento de muita gente. Então eu tive pedidos de muitas pessoas, segmentos, institutos, ONGs, associações, mas eu recebi um pedido especial dos artesãos, porque eles nunca tiveram uma pessoa que fosse para a linha de frente e valorizasse tanto e exigisse tanto valor por eles e oportunidade. Então, e a Amazônia tem tudo a ver com esse segmento, né? Temos mais de 6.000 artesãos com carteirinha, mas nós ainda temos uma deficiência enorme de expedir a carteira do artesão, que é o sonho de muita gente. Então, eu me sensibilizei e vi que eu poderia fazer mais, muito mais. Que as pessoas estavam precisando definitivamente de alguém que fosse corajoso, que falasse por eles e que não se calasse, né, quando mais precisasse. Então, eu comecei a pensar mais nessa possibilidade. Cheguei em minha casa, falei com meu marido. Ele falou: amor, eu já te conheci na política, você tem política no sangue, você faz o social a vida inteira, o que você pode, você faz. Então, por que não? Se você achar que quer realmente, né? É o momento, nós vamos te apoiar. E comecei o apoio de dentro de casa, a família inteira, os amigos aplaudiram e comemoraram. E eu estou feliz porque todos os dias nós estamos crescendo, chegando no coração das pessoas, chegando nas residências das pessoas. E mais feliz ainda por conta das redes sociais, dos programas que eu vou, e que as famílias estão pedindo a minha presença em casa. Então hoje a minha agenda praticamente está cheia de pedidos e eu estou indo. Não me importa se é um morador, se tem 5 pessoas, só por respeito, pelo respeito que eles têm, e essa consideração me convidar para estar dentro da casa deles, eu vou com o maior prazer. Bom, agora, Neila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação com os artesãos. Primeiro, não tenho dúvida de que esse é um segmento importantíssimo para a cultura, mas principalmente para a economia criativa, né? Para essa economia que nasce do talento, né, dessas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco desse segmento. Você falou que são 6.000 pessoas. O que falta para eles? Qual é a grande luta deles? Por que esse é um segmento que não tem, por exemplo, um espaço tão grande no processo da economia do Estado, do município? Eu entendo que a grande dificuldade, na verdade, é escoar esse produto, é vender esse produto. A nossa grande dificuldade, na maior parte do nosso estado, é a falta de internet. Ou seja, ele produz lá no interior, mas não consegue. Mas eles não têm internet, até para vender online, para fazer uma plataforma, ou para participar de plataformas. E eu entendo que o governo em si tem que abrir mais espaço, ouvir. Não há nada melhor do que você ouvir o segmento, porque só ele vai dizer o que ele precisa. Então, eles não são ouvidos. Eu já ouvi muito, e eu sei que a grande dificuldade deles é esse. É vender. Vender. Espaço para vender. Espaço para vender. Essa oportunidade, a valorização, participar em mais de feiras estaduais, nacionais. Você perceber, nós não temos feiras estaduais, grandes feiras. O Estado deveria ter, porque todos os estados fazem. 3, 4 vezes ao ano. Abre o centro,
convida os artesãos da estrutura logística. Por quê? É conhecido em Fortaleza, né? Aquela feirinha do artesanato Todos todo dia, os estados que você vai, todos, você pergunta onde é a central do artesanato, você vai lá e tem uma grande central. Aqui nós não temos. Fecharam, Nós né? temos aqui um shopping do artesanato, que é na mesma secretaria, no prédio que eu estava. Nós temos lá mais de 70 artesãos. São algumas lojinhas que o governo cede para eles. Na verdade, são incubadoras para eles começarem, mas não tem visibilidade, não tem mídia. Eles não têm esse olhar. Escala, não tem nada. Mercado, né? Não tem nada. Para você ter ideia, para você ter uma ideia, eu briguei quase 2 anos para eu ter um portal na entrada para as pessoas que passam na Djalma ver que ali é uma central. Eu nunca consegui. Se você passar hoje, agora lá, você não vê que lá é um shopping do artesanato, porque não tem nada lá que identifique o artesanato. Então precisa sim desse olhar. Precisa de tudo, né? Precisa de tudo. Precisa começar praticamente do zero. Eles precisam ser vistos, valorizados. Agora nós temos o melhor artesanato do mundo. Eu digo isso para você porque eu viajei representando aqui o Amazonas, o artesanato, em praticamente todos os estados. E todas as feiras nacionais eu participei com nossos artesãos, com muita luta. E o stand do Amazonas é o mais visitado. Eles são apaixonados pelo nosso artesanato. Inclusive, eu estou com um artesanato aqui, viu? Legal. Que eu amo artesanato. A nossa cestaria é a mais linda de todo o Brasil. Eles brigam pela cestaria do Amazonas. É lá em São Gabriel de Cachoeira, Benjamin Constant, Barcelos, são as melhores cestarias. Agora, para você ver, a logística é cara para eles trazerem de lá. Mas tem pelo menos mapeado esses artesãos? Tem tudo. A gente sabe quem são, o quanto eles produzem? Existe pelo menos o mínimo de informação sobre isso? Nós temos isso, graças a Deus. Tem um setor do artesanato, só um setor específico dentro da secretaria, que tem uma equipe técnica, muito técnica, e eu sempre elogio porque eles são pessoas que amam o artesanato, que trabalham lá. E eles são muito técnicos. E eles fazem absurdos pelo artesanato, assim, coisas maravilhosas. Eles se doam suas vidas. Para você ter uma ideia, às vezes a equipe, eu fazia equipe, e até hoje eles fazem isso, e vão visitar os artesãos de São Gabriel. Tem etnias também muito distantes, que a maioria dos indígenas são artesãos. Então, a logística tem que ter muito amor, segmento para você chegar lá, porque é difícil. Na cheia é difícil, na seca é difícil, mas pelo amor que eles carregam pelo artesanato, a equipe vai feliz da vida, nem que passem 6 dias, 7 dias para chegar no local. Mas eles fazem um trabalho sim. Só preciso de mais estrutura, né, para que eles consigam atingir o maior número de artesãos que ainda tem uma deficiência. O que seria essa estrutura, né? É logística. Logística. Ter a logística para realizar sonhos. Porque nós temos ainda uma deficiência grande, um grande número de pessoas que tem esse sonho em ser reconhecido como um artesão, com a carteirinha. Porque somente com a carteirinha você comprova que você é um artesão. Tá, e qual é a dificuldade de ter essa carteira? É logística, porque a equipe tem que ir até as pessoas, porque eles não têm condições, estrutura para chegar até aqui. É muito caro a logística. Né? E você sabe que a nossa logística é a mais difícil do Brasil inteiro. Sim. É muito difícil. É barco, é lancha, é voadeira. Então, essa carteirinha ela é emitida pela Secretaria de Secretaria. Trabalho. Só que, para isso, ela tem que visitar esses lugares. Tem que visitar porque... Conhecer o trabalho. Sim. Na verdade, essa carteirinha é expedida pelo Ministério da Economia, governo federal, porque é uma carteira nacional do artesão. Perfeito. Mas é a Secretaria do Trabalho que administra isso. Isso. Por que tem que ir em loco? Porque a técnica, nós temos uma pessoa que é técnica, ela conhece toda a legislação, que tem uma legislação específica do artesão, todas as técnicas, todo o material, ela estudou muito para isso. E o artesão ele tem que produzir uma peça na hora. Porque a técnica tem que assistir a produção, analisar o produto, estudar o produto, para ela poder atestar que ele é um artesão e manda para o governo federal autoriza e a gente pede a carteirinha. E isso é uma dificuldade hoje, esse processo? É uma dificuldade porque nós não podemos fazer isso por telefone, por redes sociais, a maioria tem que estar em loco, porque às vezes é artesanato bem complexo, é uma produção complexa e você tem que estar presente para ver a olho nu que a pessoa é, de fato, ele que está produzindo.
aquele produto. Tá, mas para resolver um problema, a gente tem que ter um início, né? Não dá para resolver tudo de uma vez. Você analisando, conhecendo esse problema, não só esse, outros problemas do segmento, como é que você escalaria as soluções para que a gente começasse a ter um cenário diferente para o artesão do Amazonas? Certo. O que precisa fazer primeiro, depois o que vem depois, e aí, certo. Enfim, como é que você enxerga isso? Certo. Para fazer um trabalho de excelência, a primeira coisa é mapear. Nós temos uma realidade, né? Nós temos o número real, qual é a deficiência, quais os municípios, as calhas, e fazer um trabalho, montar equipes e mandar por calha, suprir ou amenizar essa deficiência. Primeira coisa, mas dar estrutura para a secretaria para que ela possa fazer isso. Monte essas equipes, e a equipe tenha estrutura e condições de chegar até as pessoas e realizar esse sonho delas. Entendi. Bom, Teila, eu queria agora, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, queria que você falasse um pouco de como a Neila se enxerga aí dentro desse processo político. Dá para entender que uma das pautas, caso você venha a ser eleita aí e confirmado o seu nome aí nas convenções, você vai brigar pela questão do artesanato. Mas você tem alguma outra pauta, algum outro segmento que você olha e diz, olha, a gente precisa trabalhar nisso também, a gente precisa trabalhar, que você acha importante para o Estado? Olha, na verdade, o artesanato é minha grande paixão, mas eu vejo o segmento do empreendedorismo, a qualificação, para mim, eu também vou brigar muito. Por quê? Mas tem outras coisas também, eu sou muito eclética, eu não digo que eu vou brigar por um, eu acho que tudo que eu ver que nós temos que brigar, que nós temos que trabalhar, que vai melhorar a vida do cidadão, com certeza eu vou para cima. Nem tenha dúvida disso. Mas a qualificação, eu tive uma grande experiência na secretaria de desigualdade. Nós temos trabalhadores excepcionais desempregados, que só falta uma oportunidade. Às vezes falta um curso que é um curso básico, e ele não tem porque ele não tem condições de sair de casa para pagar seu transporte. Às vezes é o transporte, né? Então, assim, eu tenho certeza que tendo essa oportunidade, dando a oportunidade para o trabalhador se qualificar, ele vai ter uma maior oportunidade de igualdade em brigar por uma vaga de emprego ou concorrer, almejar algo melhor para a vida dele. Então, eu tenho certeza que nós temos que fazer grandes centros de qualificação para nós darmos oportunidade para essa mãe, para esse pai de família, para esse jovem que está iniciando. Outro ponto que eu me sensibilizo muito, inclusive eu chego a me emocionar, é a questão dos ramais, que eu estou indo em loco, visitando os ramais. Eu penso o seguinte, para você sentir a dor, você tem que ir lá na ferida. Porque se você disser, olha, doutora, eu fui lá no ramal, é difícil lá, eu vou ter um sentimento. Mas se eu disser, vamos lá ver, é outro sentimento. Mas por que você se emociona? Eu me emociono porque eu visitei vários ramais e num deles eu conheci uma pessoa que ela estava 6 meses ilhada, uma cadeirante, sem poder ir ao médico, porque não entra carro no ramal dela. Só entra picape, tração 4 rodas, com muita dificuldade, e ela não tem condições de fazer um exame. Quer dizer, o cidadão não tem o direito de ir e vir. E são dezenas de ramais. Eu vejo ramais de 1 quilômetro, 2, coisa que nós podemos sim, o governo pode sim olhar. Isso é dar dignidade para o ser humano. É o mínimo que ele pode dar, governo, é o direito de ir e vir para a pessoa. E o pior dessa comunidade é que eu frequentei uma outra casa, que eu vi, tinha melancia, mamão, jerimum, estragando uma montanha de produto, porque não consegue escoar, porque o ramal não passa carro. E eles não te pedem dinheiro, eles não te pedem nada. Eles só querem ter o direito de sair de casa e vender o produto dele nas feiras, eles não querem mais nada. E isso me sensibilizou muito e eu vou brigar muito por isso. Eu quero catalogar todos os ramais, se Deus me permitir fazer esse trabalho, e acompanhar de perto, para devolver essa dignidade para as pessoas. Teila, obrigado pela participação aqui no Conversa Política. A gente deseja sorte. Muito obrigada. Né? E a sua história, com certeza, é uma história muito interessante. Tenho absoluta convicção de que o momento que o Brasil e o Estado do Amazonas vive de não só renovação, mas de
poder oferecer para a sociedade nomes diferentes, né? Eu acho que esse talvez seja o grande ganho da democracia à medida em que ela vai se aprimorando. Obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo espaço. Eu entendo que isso é importantíssimo, esse espaço, para nos apresentarmos, porque sem me conhecer as pessoas não vão me dar oportunidade, né, de verificar quem eu sou. Eu peço a todas as pessoas que entrem em minhas redes sociais para me conhecer um pouquinho, porque eu não posso estar em todos os lugares. Mas eu estou abrindo a minha vida, o meu coração, me doando e me colocando à disposição da população. Muito obrigada por tudo. Obrigado, Pedro.